Primeiro, quem foi que teve essa ideia de fazer uma oficina da história da FUNES? Você tem... Olha, essa oficina foi uma união de professores como Cláudio Mírio, José Hernani, Glória Medeiros, ex-alunos como Irismar, Eduardo Campos, Tadeu e muitos outros. Então, unidos, tentamos fazer alguma coisa para auxiliar o aluno da faculdade. E daí surgiu a ideia de criar essa oficina de história, onde trabalhávamos temas, trazíamos para a faculdade professores de outras faculdades, como já participamos, tivemos o prazer de ter a sua participação também. E, nesses 16 anos, a oficina de história já é responsável por desenvolver um trabalho ligando palestras e minicursos, num total de 178 trabalhos. Quer dizer, você fala 178 trabalhos. Mas vamos conversar um pouco depois mais sobre essa oficina. Agora eu quero que você... O que é que você ensina no curso de graduação? Bem, no curso de graduação, no momento, eu trabalho a história de Pernambuco, eu trabalho história contemporânea, trabalho história das Américas. Quando você trabalha história de Pernambuco, quais são... Como é? Quantas horas? Tem horas de aula para a história de Pernambuco? São 4 horas de aulas por semana, né? Mas durante quantos períodos, estou dizendo? História de Pernambuco, na FUNES, nós trabalhamos no 6º período. Infelizmente, ainda temos apenas uma cadeira de História de Pernambuco, mas estamos trabalhando, possivelmente a partir do próximo ano, já teremos a formação de 2 cadeiras de História de Pernambuco. Quer dizer, são 60 horas aulas? Porque fica muito difícil se trabalhar quase 500 anos de história em apenas 6 meses. Mas parece que Pernambuco também tem participação. Quando você fala história do Brasil, você termina contando a história de Pernambuco. Com certeza. Não se trabalha Brasil sem Pernambuco, com certeza. Agora, nesse seu curso de história de Pernambuco, considerando que grande parte da história do Brasil colonial, pelo menos do Nordeste, parte de Pernambuco. Exato. Né? Quando você trabalha a história de Pernambuco, você começa nos 500 anos ou você pega um período mais recente? Não, a gente começa nos 500 anos de formação. Aí passa nesses 500 anos. Trabalhamos a divisão de Pernambuco colonial, Pernambuco imperial e Pernambuco contemporâneo. Mas aí dá tempo, porque Pernambuco Não, é aquilo que eu lhe falei, não dá tempo. Não dá tempo. Infelizmente, nós somos obrigados a ocultar determinados temas, porque o tempo é muito curto. Você sabe que uma parte de Pernambuco, durante grande parte da história de Pernambuco, tinha mais ligação com a Bahia do que com o Recife. Tinha muita mais gente, mais voltado para Salvador, mais voltado para Jeremoabo, que fica no interior da Bahia, não é, do que para o Recife. Né? E como é que se chega, nessa sua história de Pernambuco, se chega a estudar os sertões de Pernambuco? Com certeza, Bill. Olha, eu tive o prazer de conhecer um tema, não é pernambucano, mas Pernambuco teve uma influência muito grande no movimento, que foi Canudos. Então, desde 1993, que foi a minha primeira visita ao espaço, e quando cheguei em Canudos, me apaixonei pelo espaço. E comecei a desenvolver um trabalho de pesquisa em cima deste tema Canudos, desde 93 até hoje. E esse tema eu considero um dos temas mais importantes na formação de um trabalho de cultura popular, de desenvolvimento de uma sociedade popular, na formação da história do Brasil. Então, Canudos, para mim, é um dos principais temas do movimento. Aliás, outro dia eu entrei na sala lá da oficina da história e vi que você andou recolhendo objetos. Na verdade... Foi uma viagem que você andou fazendo? Algumas viagens você foi por lá? 13 viagens já. 13 viagens. Você faz essa viagem sozinho ou com alunos? Não, com alunos. Com alunos. Quer dizer, você aluga um ônibus? Olha, nós levamos no máximo 13 alunos. 13 alunos. Porque fica muito difícil trabalhar Canudos com um ônibus de 40 alunos. Não há condições, porque um ônibus grande, ele não consegue entrar no setor histórico. Então, o ônibus vai ter que deixar o aluno fora do setor, e para você chegar no setor, será uma caminhada de mais de 5 quilômetros. Quer dizer, você sai daqui direto para Canudos? Direto para Canudos, são 16 horas direto. Vixe, Maria, porque eu fui lá em Canudos já umas 3 vezes, mas normalmente quando eu vou visitar Canudos, eu fico lá em Euclides da Cunha, e de madrugada eu saio para visitar
fui umas 2 vezes lá, saí de madrugada, porque não aguento o sol depois de 11 horas da manhã, ninguém aguenta aquele sol. Mas você tem uma pousada maravilhosa dentro de Canudos, né? Da terceira Canudos, que nós tivemos 3 Canudos na história. 3 Canudos? 3 Canudos na história. 3 Canudos. A primeira Canudos começou em 93 e foi destruída em 97. Né? As pessoas que conseguiram fugir, escapar desse grande movimento da primeira Canudos, voltaram 10 anos depois e construíram a segunda Canudos. Que fica um pouco distante do local, não. Dentro da mesma Canudos? Não, dentro da mesma Canudos. Então foi criada a segunda Canudos, que existiu até 1968, onde foi destruída pela criação da barragem, que a história errada passou a dizer que Canudos foi destruída pela barragem para esconder a história, e na verdade não foi bem assim. Isso foi uma solicitação feita pelos canudenses, quando na época o líder comunitário chamado Canário, ao receber a visita do presidente da República, Getúlio Vargas, no seu último mandato, ele perguntou o que poderia fazer por Canudos. E o líder Canário solicitou a formação de uma estrada e a criação de uma barragem. Então foi feita a barragem numa região chamada Cocorobó, e essa barragem inundou a região de Canudos.